Olá, pessoal. Que a paz seja com todos e que Deus abençoe a todos durante essa live. Você se sente amarrado, travado? Sente que algo invisível parece que trava você e por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você tente fazer alguma coisa para mudar isso, nada acontece, você anda sempre para trás? Presta atenção, Deus me revelou algo muito forte. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. É a respeito de portais espirituais que podem estar abertos sem você saber e sem você perceber. E por esses portais pode haver a possibilidade de que feitiços, coisas malignas, que magias, que setas inflamadas do mal, com legalidade, possam estar tocando a tua vida. E o pior, muitos cristãos estão autorizando essas ações do mal e nem percebem. Eu vou falar sobre isso, quero te convidar para ficar no vídeo comigo. Eu sou o profeta Almir Guedes, o profeta das profundas revelações. O nosso canal é um canal de ativação espiritual, é um canal de manifestação do poder de Deus, é um canal da presença de Deus. Então, nesse canal, que é uma verdadeira escola de inteligência espiritual, eu ensino códigos secretos, muitos códigos até mesmo milenares do mundo espiritual. Eu tenho certeza que você que está chegando aqui, você não chegou por acaso, você chegou foi porque Deus te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe aqui nesse lugar, é Deus que colocou você aqui, então não ignora o chamado de Deus. Deus está querendo te orientar, Deus está querendo te ajudar, Deus está querendo abençoar a tua vida, então fica nesse vídeo. Faz o seguinte, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho das notificações para receber as notificações dos vídeos e das lives aqui do canal. E também deixa aqui o teu comentário é muito importante. E não se esqueça de deixar o teu like. No final desse vídeo, se você gostar, se você se sentir abençoado, faz o seguinte, compartilha ele com 3 amigos. Abençoa 3 pessoas com esse vídeo. É um presente de Deus para essas pessoas esse vídeo, tá bom? Olha só, gente. Faz o seguinte, vai comentando aqui, dizendo quem você é, de onde você está me assistindo. Eu quero orar por você, quero continuar orando por você, porque se você chegou nesse vídeo, Deus tem algo para fazer na tua vida e tem algo que Deus quer fazer através do nosso canal na tua vida, então eu quero continuar orando por você, tá certo? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas pessoas elas simplificam as coisas. Eu tenho ouvido pessoas que elas têm dito assim, olha, eu ganhei aquele objeto, desconfiei que aquele objeto estava de alguma forma enfeitiçado, estava de alguma forma magiado, e eu tirei lá de casa. Isso resolve o meu problema? Gente, apenas tirar objetos não resolve. Existe, existe um processo de legalidade por trás do acesso das atividades do mal. Vou falar sobre isso. Nós chamamos isso de portais espirituais, entendeu? Não é só o fato de um objeto estar ali que faz com que alguma coisa aconteça, mas são através dos portais espirituais que as coisas acontecem e muitas vezes os objetos estão ligados a esses portais espirituais. Eles não são o princípio, eles não são a origem, mas eles são o meio pelo qual talvez esteja acontecendo alguma coisa, entendeu? Então eles não são o princípio, eles são apenas o meio. Então, às vezes, só tirar um objeto não vai resolver, e tem pessoas que simplificam isso. Eu vejo pastores, eu vejo líderes que pensam que simplesmente tirando objetos vai resolver tudo. E não é por aí, né? É uma falta, assim, de uma profundidade de entendimento. Não é que eles estejam totalmente errados, mas eles não estão totalmente certos, e isto, na maioria dos casos, não resolve tudo. Isso não soluciona tudo. Então, primeira coisa que você tem que entender que portais espirituais são acessos entre o mundo natural e o mundo espiritual. Eles podem ser abertos de diversas maneiras, diversas formas. Por exemplo, através de palavras, por exemplo, através de pecados não confessados, né? Até mesmo por objetos consagrados ao mal. Até mesmo por objetos consagrados ao mal pode haver o caso desses portais serem abertos. Mas existem muitas outras
coisas que fazem um portal, que tornam a possibilidade de um portal estar aberto. Por exemplo, existem lugares onde existem portais espirituais. Por exemplo, cemitérios são lugares místicos e que existem portais espirituais ali. Tem lugares em cidades, às vezes lugares que as pessoas nem imaginam que são portais espirituais, lugares onde tem símbolos fortes do mundo espiritual podem ser portais espirituais, né? Então, tem que ter um entendimento sobre isso. O portal espiritual, então, é um acesso, né? É um ponto de acesso entre o natural e o espiritual. Portanto, existem portais espirituais que são acessos ao mundo espiritual de Deus, né? Você vai numa igreja, tem lugares que você sente a presença de Deus. Tem muitos autores de livros que falam sobre isso, eu não vou citá-los aqui, mas tem muitos que falam sobre isso, que ao chegarem em determinados lugares sentiram a presença de Deus. Pessoas que viajam a Israel falam bastante sobre isso. Então, existem portais espirituais do bem e existem portais espirituais do mal. Tem pessoas que quando chegam em determinado lugar dizem, eu senti uma coisa estranha, uma coisa ruim aqui nesse lugar. Tá? Então, primeira coisa, tem que se entender o que é um portal espiritual. João capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, quem entra por outra porta, sendo ladrão, é ladrão e salteador. Né? Quem entra por outra porta é ladrão e salteador. Existem portas legítimas e portas que são ilegítimas no mundo espiritual. Então, tem portas que são legítimas, legais, e tem portas que não são legítimas. Daí é o ladrão que entra por esses portais espirituais. Falando sobre isso, gente, uma coisa muito importante que eu quero citar aqui nessa aula é o seguinte, ó. Jesus ele dá informação também para onde vão as forças do mal quando elas são tiradas de um lugar. Jesus diz que essas forças vão para lugares áridos e ficam ali, né, tentando achar uma nova casa, uma nova pessoa, um novo alguém, tá? Mas como elas não acham, e se elas não acharem, elas vão se juntar com mais 7 forças espirituais que ele chama de demônios e vão voltar para aquela antiga casa, eles vão procurar o antigo endereço para tentar voltar para lá. Então, uma coisa que eu quero salientar é que quando você tira uma força espiritual de um lugar, essa força tem a tendência a tentar voltar pior. Então tem que tirar e proteger o ambiente, proteger aquele lugar para que o mal não entre ali, tá bom? Uma coisa que você tem que entender aqui dentro dessa revelação: como as magias ganham legalidade. O mundo espiritual é legalista. O inimigo não pode tocar em nada sem autorização, sem uma brecha. E sabe como isso acontece? Você sabe como isso acontece? Você sabe como isso vai acontecendo na vida das pessoas? Né? Através desses portais espirituais que são as brechas, entendeu? Né? Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de conteúdos ocultistas, né? E até participa de festas consagradas a ídolos. E existem algumas festas que são consagradas a ídolos que estão camufladas dentro da cultura popular, dentro do dia a dia das pessoas, de uma região, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Ou até mesmo quando a pessoa guarda uma mágoa, um rancor no coração, abre uma brecha de, né, de maldade na sua vida, isso pode sim estabelecer ali uma conexão com o portal espiritual, né? E isso trazer legalidade a uma maldição, a uma magia enviada e fazer com que isso entre na vida da pessoa, tá? Quando o portal é aberto, o inimigo ele vai entrar com força, gente. Então você tem que tomar muito cuidado com essas pequenas coisas que às vezes a gente não dá muito assim importância, né? Mas que muitas vezes a gente pratica sem perceber, né? Está camuflado em festinhas e coisinhas ali, em palavrinhas que a gente diz, coisas que a gente acha engraçado, que fala na internet, tá? Isso aí pode sim estabelecer uma conexão entre você e um portal espiritual e dar acesso a uma magia, dar acesso a uma força espiritual que venha agir contra você, tá bom? Gente, se você chegou até aqui nesse momento, eu gostaria muito que você fizesse o seguinte, que você compartilhasse já o vídeo e que você me dissesse o teu nome, dissesse que você chegou até aqui, tá? Que você chegou até esse momento, diga o teu nome, da onde você está me assistindo, que eu sei que isso faz com que você seja uma pessoa escolhida. Você está nesse momento, é porque você é escolhido. Então, faz o seguinte,
deixa aqui no comentário o teu nome para mim continuar orando por você, abençoando você. A minha equipe vai orar por você, tá bom? Aqui também na tela tá o nosso telefone para consultas espirituais. Tem pessoas que precisam de orientação espiritual, então tire uma consulta espiritual. Se você suspeita, já já eu vou falar sobre os sinais de que um portal foi aberto. Já já eu vou falar sobre esses sinais, tá? Já já eu vou falar. Mas se você identificar esses sinais de um portal aberto na tua vida, precisar de ajuda, tá aqui o nosso WhatsApp para você agendar uma consulta. Também está aqui a nossa chave Pix para você que quer abençoar o nosso ministério, fazer parte deste ministério especial que Deus nos deu, tá bom? Olha só, vou falar aqui alguns sinais que indicam que um portal espiritual do mal foi aberto, que possivelmente você possa estar sendo sim vítima de uma ação de magia, de uma ação espiritual do mal, oportunista talvez, para destruir a tua vida. Primeira coisa assim que é assim, ó, é um sinal principal. Pesadelos. Pesadelos constantes. Não é aquele pesadelo que tu tem uma vez que outra. Não. Estou falando de pesadelos constantes. Tem pessoas que elas têm 2, 3 pesadelos por noite. Elas têm 2, 3 pesadelos por noite. Tem gente assim. Se isso acontecer, é um sinal, tá? Outra coisa, sensação de opressão ao orar ou ao ler a Bíblia. Tu vai ler a Bíblia, tu se sente mal. Tu vai orar, tu se sente mal, tu não se sente bem. Tu nunca sente paz nisso. Isso é um sinal de que há um portal espiritual negativo aberto na tua vida, tá bom? Outro sinal, enfermidades inexplicáveis, que a medicina não explica. A medicina procura e não acha o que é. É outro sinal, tá? É outro sinal. Perdas financeiras ou emocionais repentinas, sabe? Aquelas pessoas que do nada assim estão bem, daqui a pouco estão lá embaixo, sem nada, financeiramente, ou então estão um casamento feliz, um relacionamento feliz, daqui a pouco está infeliz. Aquela pessoa que ela está feliz, daqui a pouco ela está infeliz. Esse é outro sinal, tá bom? Outra coisa, visão ou sensação da presença de coisas no ambiente. São alguns sinais que eu posso listar aqui para não ficar longo o vídeo, tá? Que podem significar isso, tá? Que podem significar que isso aconteceu. Gente, eu tive uma experiência, vou contar aqui uma experiência para vocês, aonde, aonde, aonde um objeto era o ponto de contato, mas era um objeto, né, que um rapaz ganhou da namorada, da ex-namorada, e esse objeto era um boneco, né, um boneco grande. E eu fui chamado na casa desse rapaz que estava tendo visões de vozes, audição de vozes, vendo vultos, e daí eu identifiquei a origem do mal no quarto dele, né? E eu disse, olha, deve ser alguma coisa que está no teu quarto. Existe algum boneco no teu quarto? Ele disse, tem. Isso foi revelação de Deus. E então fomos lá e buscamos o boneco, e o boneco era realmente o ponto de contato. Agora, o ponto de contato não era o boneco. O boneco era só ou melhor, o boneco era o ponto de contato. Mas todo ponto de contato tem um altar. E é isso que eu quero dizer sobre esse fato de que só tirar um objeto de uma casa não vai resolver. Por quê? Porque todo o portal, ele tem um altar. Existe um altar, tá entendendo? E esse altar é o lugar aonde dá legalidade para que aquele ponto de contato seja usado. Então não adianta nada você tirar um objeto de uma parede de alguém se no coração da pessoa aquele objeto continuar habitando. Não adianta de nada você tirar algo de dentro da casa de alguém se aquela pessoa continua amando aquele, vamos dizer assim, aquela rotina que envolve aquele objeto. Então, só tirar o objeto não resolve. E tem muitas pessoas que acham que só tirando coisas, eu vou tirar isso daqui, vou tirar aquilo dali, vai resolver. Não, você tem que tirar isso de dentro do coração de quem é o proprietário, de quem é o dono, de quem colocou aquilo ali. Às vezes a pessoa até tira contra a vontade. Não adianta. Por quê? Porque continua o altar. E o altar, todo altar, ele vai estar dentro de um templo. E o templo é o ser humano. O templo somos nós. A Bíblia diz que nós somos templo e templo do Espírito Santo. Mas também somos templo para aquilo que nós adoramos. Então, se a pessoa adora aquele objeto, não adianta você tirar o objeto. Você tem que fazer uma metanoia na pessoa. Você tem que pregar para a pessoa. Você tem que ensinar para a pessoa. E a pessoa tem que tomar essa iniciativa de afastar esse objeto de lá. Daí funciona. Senão não funciona. Tá entendendo? A pessoa tem que tornar. Ela tem que transformar o templo dela no templo de Deus. Daí ela tira qualquer outro ídolo de dentro do templo. Porque no templo de Deus não existe outro ídolo, não existe idolatria no templo de Deus. Por isso que não funciona. Então, no caso daquele garoto, daquele moço, ele ganhou da namorada, da pessoa que ele amava, da pessoa que ele gostava. Então, ele guardava com carinho. Então, geralmente,
os pontos de contatos de um portal espiritual estão relacionados com sentimentos. Então é um objeto que você gosta muito, é um objeto que você ganhou de uma pessoa querida, de uma mãe, da tia, da namorada, do marido, da esposa, de alguém que você gosta, de alguém que gosta de você. Então, são coisas assim que são usadas como ponto de contato. Então, só para abrir esse parênteses, para ninguém ficar aí magoado, porque eu disse que não adianta só tirar objetos, não. Eu estou dizendo que você deve sim tirar os objetos, desde que, primeiro, você consagre o templo do Espírito Santo para o Espírito Santo, que é a pessoa, e ela tome a decisão de quebrar a legalidade renunciando àquele objeto. É assim que tem que ser feito, tá bom? Então, gente, continuando aqui para a gente não se tornar longo, para a gente não se tornar assim aquele vídeo cansativo, porque aqui eu estou dando apenas aqui algumas noções. Isso aqui exigiria uma aula muito longa, né? Um vídeo de 2, 3, 4 horas para ensinar bastante sobre isso. Mas assim, ó, sem querer me tornar longo, tá? Quando existe um portal espiritual e a legalidade foi liberada, tem que quebrar a legalidade. O segredo é quebrar a legalidade. Então, se existe, por exemplo, assim, ó, se existem algumas coisas que te ligam a isso, você tem que quebrar essa legalidade. Como fechar os portais? Quebrando a legalidade. Então, olha só, arrependimento genuíno. Confesse e abandone o pecado. Se é o pecado que trouxe aquilo, aquela brecha, confesse e abandone o pecado. Se é uma aliança, o que é uma aliança? Uma aliança é um contrato, um acordo, um acerto, né? Então, se é uma aliança, renuncie a toda aquela prática, se é de ocultismo, se é de magia negra, se é de algum objeto consagrado aí que entra a quebra da legalidade, né? A quebra da aliança, que é quando a pessoa ela consagra o templo dela para Deus e ela quebra toda a legalidade daquilo ali, então quebra a aliança, né? A oração de guerra é importante, né? A oração de guerra é importante, clamando pelo poder do sangue, da autoridade do nome de Jesus sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Jejum, consagração, nem se fala, né? É importante até mesmo para as pessoas que ministram libertação para os outros, tá? É, a unção no lar, a unção, trazer a unção de Deus para dentro de casa, sabe? Declarar toda a força do inimigo fora da casa. Uma coisa que funciona muito, a unção no umbral da porta, isso é bíblico, né? A unção no umbral da porta. Então chama os presbíteros, chama o pastor da tua igreja, chama a liderança da tua igreja para eles ungir a tua casa, para eles abençoar a tua casa. Isso vai trazer, vai fechar portais que possam estar abertos à tua casa. Vai ser os primeiros passos, tá bom? Tá certo? E assim, ó, eu vou dizer para você, tenho certeza que se você usar esses princípios, você vai começar a quebrar isso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente pode te ajudar. Temos uma equipe para te ajudar aqui, para te orientar. Se você precisa de uma ajuda mais profunda, daí eu pessoalmente vou atender você, então é só agendar um atendimento aqui, tá? E eu tenho certeza que a gente pode te ajudar, tá bom? Se essa palavra falou com você, comente aqui embaixo. Eu fechei os portais. Ok, eu fechei os portais. Curta o vídeo. Compartilha esse vídeo. Envia. Envia junto com o compartilhamento uma mensagem para quem precisa assistir isso e diga assista, tá? Porque nós vamos, eu e você, vamos ajudar essa pessoa, de repente, a vencer esse momento difícil, esse momento de dor, tá bom? Que a paz de Deus guarde o teu coração. Eu vou ficar por aqui. Dê uma olhada nos nossos outros vídeos e lives aqui do canal que falam sobre vários assuntos, tá? E eu tenho certeza que só de você maratonar, você já vai ser abençoado, tá bom? Que a paz de Deus guarde teu coração. Shalom, paz e prosperidade a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo ou live, se Deus quiser.